Em uma viagem inesquecível para a praia, uma conexão surpreendente entre mãe e filho emerge. O que começa como momentos de alegria à beira-mar se transforma em uma intimidade avassaladora, revelando segredos guardados em seus corações. Prepare-se para acompanhar a história de Ana e Lucas, onde as linhas entre amor e família se desfazem, e a descoberta de sentimentos inexplorados promete mudar suas vidas para sempre. A viagem para a praia era algo que Ana aguardava ansiosamente. O sol brilhava intensamente, refletindo nas ondas do mar, e proporcionava a energia perfeita para um período de descontração. Ao lado de seu filho, Lucas, de 22 anos, Ana sentia uma familiaridade que ia além do comum. A conexão entre eles sempre foi forte, mas naquele momento, ela percebeu que havia um brilho nos olhos de Lucas que a fazia sentir um misto de proteção e desejo pela proximidade dele. Os passeios na areia, os sorrisos trocados e as conversas jogavam faíscas no ar, criando uma atmosfera carregada de sentimentos inexplorados. Naquela tarde, enquanto caminhavam pela beira do mar, Ana sentiu a necessidade de uma conversa mais profunda. O mar, com suas ondas e mistérios, parecia guardar segredos que apenas eles poderiam desvendar juntos. Ao se sentarem em um banco de madeira à sombra de uma palmeira, Ana sorriu para Lucas, se perguntando se ele também sentia essa eletricidade no ar. Era tempo de dar um passo à frente e explorar o que aquele momento lhes reservava. O pôr do sol desenhava uma paleta incrível de cores no céu, e Ana já não conseguia desviar o olhar da linha do horizonte. Ela falou para Lucas sobre as mudanças que percebia nele, sobre como ele havia se tornado um homem, e como esse amadurecimento a fascinava. Lucas poupa um sorriso tímido e antes que pudesse dizer algo, Ana pegou gentilmente a mão dele. Aquele toque fez o coração de Lucas acelerar. Ele também começou a falar, compartilhando suas esperanças, seus sonhos e um pouco sobre os desafios que enfrentava na vida. A cumplicidade entre os dois crescia periodicamente, como as ondas do mar se aproximando e recuando. Na brisa marinha, Ana sentiu uma intimidade que sempre foi parte de sua relação com Lucas, mas que agora parecia ter mudado de forma, trazendo uma nova camada de desejo aflorado. Palavras não ditas pairavam no ar, e os dois se entreolharam com um entendimento silencioso. A questão se impunha: eles iriam além dessa conexão ou permaneceriam na superfície? Naquela noite, o clima era quente e envolvente. A casa de veraneio onde estavam hospedados se iluminava com a luz suave de velas, criando um cenário que exalava romance. Ana preparou um jantar à luz de velas, onde as conversas fluíam e os olhares eram mais intensos. À medida que a refeição avançava, Ana sentia que algo especial estava para acontecer. Quando Lucas elogiou a comida, seu tom de voz era diferente, quase mais ousado. Depois de comerem, decidiram sair para a varanda, onde o som das ondas quebrando nas rochas unia seus corações em um só ritmo. Fluido e natural, Ana se encontrou próxima a Lucas, e a atmosfera ao redor deles parecia enevoada com uma magia indescritível. O ambiente estava repleto de aromas de mar e flores, e os dois se perderam em conversas profundas que desembocaram em um momento de silêncio significativo. Foi um instante que ambos estavam esperando, onde cada um deles percebeu a presença do outro de uma maneira mais intensa e sutil, como se estivessem prontos para um encontro diferente. O desejo estava no ar, pulsando à medida que a conexão entre eles se aprofundava. Ana sentiu seu coração bater mais rápido quando o olhar de Lucas encontrou o dela com um foco que revelava todas as suas emoções. Era como se uma dança silenciosa começasse, onde as palavras eram desnecessárias e os toques sutis falavam mais alto. Lucas, tomado pela coragem, chegou mais perto e, em um gesto delicado, acariciou o rosto de Ana, como se estivesse revelando um novo caminho entre eles. O calor que emanava entre eles apenas crescendo. Ana se sentiu levada pela onda da emoção, era um momento de união em que as barreiras eram desfeitas. Aquela noite ficou marcada como o início de um novo capítulo em suas vidas, onde a cumplicidade mútua se transformava em algo mais profundo, repleto de significados. Eles decidiram, ali, sob o céu estrelado, que estavam prontos para explorar suas novas descobertas, deixando o encantamento do amor os guiar em direção a um futuro promissor. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela e iluminou o quarto de Ana com uma luz suave e acolhedora. Ao abrir os olhos,
a lembrança da noite anterior causou ondas de calor que percorriam seu corpo. Havia algo inegavelmente especial no ar. Ana levantou-se e decidiu preparar um café da manhã caprichado, imaginando como Lucas estaria ainda sob a influência do momento mágico que compartilharam. Enquanto a fumaça do café subia, seus pensamentos flutuavam entre a expectativa e a excitação. Após um tempo, ouviram passos se aproximando. Lucas apareceu na cozinha com um sorriso despreocupado, como se soubesse o que estava por vir. Para ele, a noite ainda ressoava, e o olhar que trocavam parecia dizer mais do que 1000 palavras. Eles se sentaram à mesa, e Ana não pôde deixar de notar a forma como Lucas a observava, atento e curioso. O café da manhã se transformou em uma serenata, onde os olhares e as delicadezas trocadas traziam à tona uma nova dinâmica entre mãe e filho, agora repleta de nuances. Era um passo para algo mais, uma semente plantada que se preparava para florescer. Depois de um agradável café da manhã, Ana e Lucas decidiram aproveitar o dia na praia. A areia branca e o mar azul pareciam convidar para uma nova aventura. Enquanto caminhavam, Lucas brincava com as ondas, molhando os pés e rindo à toa. Ana, observando-o, sentia um misto de orgulho e carinho. Ela sabia que havia algo diferente entre eles, um laço que se tornará mais apertado e intenso. Ao pararem para se refrescarem, Lucas sugeriu que jogassem uma partida de frescobol. Entre as risadas e as tentativas desajeitadas de acertar a bola, a tensão entre eles era palpável. A forma com que Lucas a olhava às vezes a fazia sentir-se como uma jovem novamente, cheia de esperança e desejo. O calor do sol e os sorrisos trocados se tornaram combustível para a chama que ardia em seus corações. Depois de muito brincar, decidiram se sentar em uma toalha estendida na areia. Ali, em meio ao som das ondas e à brisa fresca, Ana sentiu que estavam mais do que relaxados, estavam prestes a deixar seus sentimentos florescerem. À medida que a tarde avançava, Ana e Lucas mergulharam em conversas cada vez mais profundas. Falaram sobre sonhos, esperanças e desejos, deixando de lado qualquer inibição. A presença de Lucas ao seu lado fazia Ana se sentir jovem e viva, como se o tempo não existisse. Ela começou a compartilhar experiências de sua vida, histórias de sua juventude que deixaram Lucas intrigado. Lucas, por sua vez, falava de seus projetos, seu futuro e os desafios que ainda precisava enfrentar. No entanto, embaixo das palavras, havia uma corrente de pensamentos não ditos. O ar que respiravam estava carregado de um anseio implícito e uma expectativa silenciosa. Às vezes, os olhares se cruzavam e o silêncio falava mais do que poderiam expressar. Lucas, o novo homem que estava se revelando aos olhos de Ana, era também a chave para um potencial de felicidade que ela não sabia que ainda existia. Naqueles sussurros de intimidade, a magia do momento unia os dois, como ondas do mar que se encontravam na praia, trazendo à tona tudo o que havia entre eles. Conforme o sol começava a se pôr, envoltos em suas emoções e sentimentos, Ana e Lucas se levantaram e caminhavam de volta em direção à casa de veraneio. O caminho estava iluminado pelos tons dourados do entardecer e a areia quente sob os pés criava uma sensação de conforto. A atmosfera vibrava com a ideia de um último momento especial naquela noite. Ao chegar em casa, Ana propôs que assistissem ao pôr do sol da varanda, um dos lugares que agora ocupava um espaço especial em seus corações. Com uma taça de vinho na mão, Lucas se posicionou ao lado dela e, por um instante, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Eles brindaram aqueles dias de sol e calor, mas também a nova conexão que havia florescido entre eles. O sabor do vinho era doce, refletindo o que estava se formando entre os dois, um novo laço que trazia promessas de entrega e companheirismo. Enquanto o sol se despedia, Ana olhou nos olhos de Lucas, e a intensidade daquele olhar era suficiente para saber que estavam prontos para explorar juntos essa nova fase de suas vidas. Era um momento único, apontando para o que estava por vir, a travessia para o desconhecido, mas recheado de esperança e amor. Na manhã seguinte, o sol iluminava a casa de veraneio de uma forma especial, e Ana se sentia como se estivesse vivendo em um sonho. O aroma do café a despertou, e a expectativa do dia a fez sorrir. Ao descer para a cozinha, encontrou Lucas já à mesa, com um brilho nos olhos e um sorriso que ressoava com a mágica da noite anterior.
Eles se cumprimentaram com um toque sutil, como se cada contato fosse uma confirmação silenciosa do que havia se desenrolado. Durante o café da manhã, conversaram animadamente, compartilhando risos e lembranças de momentos passados, mas sem mencionar o que aconteceu na noite anterior. A cumplicidade estava ali, palpável, como se tudo tivesse mudado e, ao mesmo tempo, permanecido o mesmo. Ana sentia que aquele dia poderia ser a oportunidade perfeita para explorar ainda mais a conexão que os unia. Após o café, decidiram passear pela praia, onde as ondas pareciam contar histórias de amor e descobertas, refletindo os sentimentos latentes que ainda pulsavam em seus corações. Assim que pisaram na areia, o mundo exterior desapareceu, e tudo que restou foi eles dois, imersos em uma dança de olhares e sorrisos, prontos para se perder na imensidão do mar. Enquanto caminhavam pela areia, Ana e Lucas se permitiram respirar o ar fresco do mar e deixar que as ondas acariciassem seus pés. O sol estava em seu auge, aquecendo suas peles e intensificando a sensação de liberdade. Ana lentamente começou a falar sobre suas memórias da infância de Lucas, nostalgicamente relembrando momentos em que ele era uma criança cheia de vida. Lucas a escutava atentamente, sentindo-se acolhido naquela lembrança. A conversa fluiu naturalmente, até que, em um momento de silêncio, eles trocaram olhares profundos. Ana percebeu a forma como Lucas a observava, com um misto de admiração e revelação. Decidiu, então, que era hora de fortalecer aquele vínculo, e sugeriu que construíssem um castelo de areia juntos. Lucas aceitou com entusiasmo, e logo estavam imersos na brincadeira, com risadas e provocações suaves, enquanto moldavam a areia. A leveza do momento os ajudou a se aprofundar ainda mais na relação, permitindo que os novos sentimentos ficassem mais evidentes sob a luz do sol. O castelo de areia, então, tornou-se um símbolo da nova fase que estavam prestes a entrar, repleto de possibilidades e de promessas. Depois de alguns castelos de areia erguidos com sucesso, a caminhada pela beira do mar continuou. O som das ondas parecia acompanhar a sinfonia de emoções que crescia entre Ana e Lucas. Era um convite para que os dois se conectassem em um nível ainda mais profundo. Quando finalmente decidiram parar para descansar, encontraram uma pequena enseada isolada, onde o som das ondas se tornava quase um sussurro. Sob as sombras de uma árvore, sentaram-se, e Ana puxou Lucas para perto, apreciando a calmaria do momento. As conversas começaram a se tornar mais pessoais, compartilhando segredos e sonhos. A vulnerabilidade de ambos só aumentava a atratividade que sentiam um pelo outro. Lucas, tomado pela coragem, começou a tocar levemente a mão de Ana, como se naquela simples ação estivesse abrindo uma porta para um novo mundo. Ana sorriu, sabendo que aquela pequena carícia simbolizava muito mais do que um gesto qualquer. Era o início de uma nova fase de exploração emocional. Ela, por sua vez, também retribuiu o toque, acariciando suavemente os dedos de Lucas, com a intensidade daquele momento, os corações acelerados se respondiam em harmonia. O calor da tarde se intensificou, mas ali, à sombra da árvore, o clima era de pura conexão. Ana e Lucas estavam claramente cientes de que estavam em um território desconhecido, mas, ao mesmo tempo, esse desconhecido os atraía de maneira irresistível. Foi então que Ana, impulsionada pela corrente de sentimentos, decidiu que era hora de dar um passo à frente. Em um gesto delicado, aproximou-se mais de Lucas e, com um olhar intenso, começou a falar sobre o que sentia por ele. Sua voz estava carregada de emoção, e as palavras saíam como uma confissão sincera. Lucas, em resposta, pegou nas mãos de Ana e, com um sorriso suave, afirmou que também sentia uma conexão extraordinária. Através de um toque terno, eles se acercaram, e em um momento de cumplicidade genuína, dividiram um beijo suave, que traduzia todas as promessas não ditas, trazendo à tona emoções que estavam guardadas. Era um momento transformador, que deixava claro que, a partir daquele dia, tudo mudaria. O beijo, embora suave, tinha a força de um novo começo, onde cada um deles sabia que estavam prestes a descobrir juntos os mistérios que a vida a dois poderia oferecer, entregando-se ao encanto da renovação de sentimentos. Depois do beijo transformador, Ana e Lucas se afastaram lentamente, suas respirações ainda entrecortadas pela intensidade do momento. Ana sentiu que aquele gesto era um marco, um início não apenas de uma nova conexão,
mas de um profundo entendimento mútuo. O tempo parecia ter parado naqueles instantes sob a sombra da árvore, e as ondas continuavam a dançar na costa, como se celebrassem a nova fase na relação deles. Eles começaram a falar sobre o que acabará de acontecer, tentando encontrar palavras que descrevessem os sentimentos que estavam se desenrolando entre eles. Lucas, com um sorriso cheio de alegria, comentou sobre como sempre havia sentido um carinho especial por Ana, mas que agora tudo parecia mais intenso. Ana, tocada, sorriu ao se lembrar de como sempre teve um orgulho imenso do filho e de como, naquelas últimas semanas, tudo se transformará de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Enquanto a conversa se desenrolava, as emoções estavam à flor da pele, e ambos percebiam que cada palavra era uma pequena construção em torno do laço que começavam a formar. A tarde avançava, e ali, naquele cenário isolado, o mundo parecia um só. Eles se sentiam prontos para explorar essa nova dimensão juntos, com todos os seus desafios e recompensas. Com o coração acelerado, Ana sugere que eles voltem à casa de veraneio para se refrescarem e relaxarem. Enquanto caminhavam de volta, Lucas a olhava com uma intensidade que lhe causava arrepios. A brisa suave carregava o aroma do mar e das flores ao redor, reforçando a sensação de renovação que os envolvia. Chegando em casa, Ana preparou um lanche leve, e as interações entre os dois tornaram-se ainda mais afetuosas, repletas de olhares cúmplices e gestos carinhosos. Sentados à mesa, a conversa fluiu naturalmente, cheia de risos e brincadeiras. Ana decidiu criar um clima de descontração e sugeriu que assistissem a um filme à noite, sabendo que o ambiente poderia propiciar mais momentos de aproximação. Após o lanche, escolheram um filme de romance, e enquanto as cenas se desenrolavam na tela, a verdadeira narrativa estava acontecendo nos olhares trocados e na forma como suas mãos se encontravam ocasionalmente, criando uma corrente invisível que os unia mais e mais. Cada sutil contato reforçava a certeza que crescia entre eles. Estavam dispostos a descobrir até onde aquela nova trajetória os levaria. A noite chegou, trazendo com ela a atmosfera mágica e acolhedora que ambos esperavam. Ana e Lucas se sentaram confortavelmente no sofá, com uma manta cobrindo suas pernas. Assim que as luzes se apagaram e o filme começou, a conexão entre eles cresceu e a tela se transformou em um pano de fundo para a verdadeira história que estavam contando. Os diálogos românticos do filme refletiam o que estava se passando em seus corações. A intensidade do olhar de Lucas fazia com que Ana se sentisse como uma jovem apaixonada. Ele se inclinou para mais perto e, em um gesto delicado, envolveu os ombros de Ana com seu braço, criando um abrigo seguro e carinhoso. Ana sorriu, aproveitando a proximidade, seu coração dançava em um ritmo mais acelerado. A história na tela se tornava apenas um eco distante diante da sinfonia de sentimentos que os envolvia. Quando o filme atingiu seus momentos mais emocionais, Ana e Lucas se encontraram em um momento de silêncio que falava mais que qualquer diálogo. Era um instante em que seus olhos se encontraram com um entendimento profundo, e eles estavam prontos para explorar não só o que sentiam um pelo outro, mas também o que significava sentir-se verdadeiramente vivos. A magia da noite prometia ainda mais encontros além dos que eles já haviam vivido. A história reflete a complexidade das relações humanas e como os laços familiares podem tomar novas formas, revelando emoções profundas e inexploradas. É um lembrete de que o amor pode surgir em diferentes contextos e que a vulnerabilidade e a abertura emocional são essenciais para construir conexões significativas. Que outras histórias sobre relações complexas e descobertas emocionais você gostaria de ouvir? Deixe suas sugestões nos comentários. Você acredita que sentimentos inesperados podem surgir em relações familiares? Como lidar com essas emoções de forma saudável? Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Venha acompanhar mais histórias intrigantes e emocionantes.